Irmãos, hoje então, encerrando a série de mensagens sobre o Apocalipse, nós vamos encerrar com a mensagem da segunda vinda de Jesus. Sabemos que a segunda vinda de Cristo é o assunto mais esperado, prometido e que com certeza se concretizará no dia e na hora que o Senhor Jesus assim e o Senhor nosso Deus Pai planejou. Eu não vou trabalhar a mensagem de forma expositiva, como sempre faço. Hoje eu vou usar vários textos que falam sobre a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, a fim de que possamos compreender algumas características da segunda volta ou da vinda de Jesus Cristo. O primeiro texto está em Atos capítulo 1, versos de 9 a 11. Esse texto vai nos mostrar que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar, a sua vinda será pessoal e também a sua vinda será gloriosa. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. A primeira característica que podemos aqui notar é que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será pessoal. Da mesma forma que Jesus subiu, disseram os anjos que estavam ali, aqueles 2 varões vestidos de branco são anjos, e eles falaram para os varões galileus: da mesma forma que Jesus subiu, da mesma forma Ele voltará. Sua volta será pessoal, mas também sua volta será gloriosa. Jesus foi elevado às alturas, e quando Jesus é elevado às alturas e Ele vai para o Pai, nós percebemos que Ele está sozinho. Porém, na sua segunda vinda, Jesus não voltará sozinho. Ele foi sozinho, mas a sua volta será como uma comitiva, com milhares, um cortejo com milhares e milhares de anjos e santos homens de Deus. Nesta ocasião, todo o céu será coberto pelos anjos e santos homens de Deus, de forma que Jesus virá no meio deles, Ele rasgará os céus e aparecerá a todos os homens. Importante destacar que Jesus foi elevado às alturas porque Ele terminou a obra que o Pai o confiou. João 17, versos 4 e 5 diz assim: eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Veja, eu falei isso na classe de batismos hoje. Jesus terminou a obra, glorificou a Deus, então foi assunto aos céus. Precisamos entender isso, irmãos. Nós, a igreja de Jesus, que também nos encontraremos com Cristo nos ares quando Ele voltar. A igreja que se encontrará com Ele é esta igreja vencedora. É uma igreja que tem fé, mas é uma igreja que pratica obras que glorificam a Deus. E essas obras precisam ser concluídas. Volta ao verso ali 17:4. Perceba algo muito importante sobre a partida gloriosa de Jesus, seu retorno glorioso e o encontro dele com a igreja. Ele disse: eu te glorifiquei na terra consumando a obra. E aqui vale uma reflexão para nós. Nós temos fé em Deus e por isso fazemos obras, mas essas obras precisam ser consumadas. Isso fala sobre terminar o que começou. Deus é glorificado não só naquilo que começamos a fazer, mas Jesus ensina: Deus, o meu Pai, é glorificado quando eu termino o que Ele me deu para fazer. Porque muitas vezes, irmãos, começamos,
mas não terminamos. Não há glória nisso. Deus não é glorificado em obras inacabadas. Jesus é assunto aos céus porque Ele terminou, Ele consumou, Ele completou, Ele finalizou, Ele encerrou. Exemplo meu, por exemplo, eu começo a passar adversidades na igreja, problemas, lutas, desafios. Aí eu falo assim, estou achando que Deus está me chamando para outro lugar. Não é conveniente? Aí eu vou, assumo outra igreja, começo a fazer o trabalho e aí começa tudo de novo. Aí eu falo assim, puxa, estou aqui fazendo a obra de Deus. Tá não, você não terminou aquela? Como é que agora você está fazendo outra? Não, volta lá. Termina o que você começou primeiro e depois você vem para cá. Isso se eu estiver te chamando. Então, irmãos, temos que tomar cuidado, porque a igreja que glorifica a Deus e a igreja que se encontrará com Cristo nos ares é a igreja que consuma a obra de Deus na terra, e é consumando que glorificamos. Isso vale para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Cristo, para a nossa vocação, e isso vale inclusive para o nosso casamento. Sim, para o nosso casamento. Porque Jesus disse que quando nos encontrarmos com Ele nos céus, lá haverá as bodas do Cordeiro, casamento, entre o Cordeiro de Deus e a noiva que é a igreja. Deus usa a figura do casamento e Ele fala que Ele vai concluir isso lá. E nós aqui precisamos lutar pela nossa família e pelo nosso casamento, amém? Porque hoje tem uma geração viciada em começar. Começa o namoro, e aí o tempo passa, o brilho passa, o bafo chega, o desleixo vem, e a pessoa olha e fala assim, estou entendendo de Deus que não é você. Aí casa e fala assim, eu não sei se era essa mesmo. E aí separa, vai para outro. E vicia nessa dopamina, nessa alegria, nesse prazer que tem do começo, porque o começo dá prazer. E tem gente viciada nisso. E aí vai para o segundo casamento. Eu devo ter o dedo podre. Não funcionou também. Eu estou precisando de uma outra. E vai para o terceiro. A mulher samaritana, quando Jesus encontrou ela já estava em qual marido? Qual? Sexto. Na classe de batismo alguém falou assim, oitavo, eu falei, estava indo para lá. Mas ela estava no sexto. E Jesus falou para ela assim, esse que você está também não é seu marido. Você começa um relacionamento atrás do outro. Nós precisamos consumar, significa o quê? Ir até o fim. Coitadinha da Márcia, 27 anos comigo e eu ainda vou viver muitos anos. Tem que ir até o fim. Ninguém aqui é super especial, todos nós temos problemas, temos defeitos. E para consumar a obra, a gente vai ter que passar por cima, enfrentar esses problemas, continuar olhando a pessoa que está próxima de nós, marido, esposa, filhos, amigos, igreja, e dizer assim, você é uma bênção de Deus, vale a pena. Amém ou não amém? Agora, por que tenho dificuldade de terminar a obra? Põe para mim aí Mateus capítulo 5, verso 11, por causa disso ali, ó. Bem-aventurado, Jesus disse assim, ó, bem-aventurado significa assim, feliz, muito feliz. Sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós. Mais um. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Há um padrão aqui. Quem está fazendo a obra de Deus tem que concluir, mas para concluir a obra de Deus vai ter que enfrentar aquilo ali. Uma das evidências que você está fazendo a obra de Deus, volta para o 11. Uma das evidências que você está fazendo a obra de Deus é injúria, perseguição, mentira e todo tipo dessas coisas
que vêm contra você quando você está realizando a obra de Deus. O que Jesus mandou fazer? Se alegre, exulte, porque grande é o vosso galardão. Há uma recompensa para quem termina, mas não há nenhuma recompensa para quem larga as coisas pela metade. Amém, irmãos? Que ponto maravilhoso. Vamos para o 2. Segundo lugar, a segunda vinda, a vinda de Jesus, será visível e cortante. Atos 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Judas 1,14. Quanto a estes que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Quando o Senhor vier, todo olho o verá. Os bons, os maus, todos verão Jesus. Sua segunda vinda será visível a todas as pessoas, contudo, será cortante. Por que cortante? Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele. Quantos anjos? Todos. O céu será completamente coberto. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja que é cortante, porque Jesus disse, o texto diz, ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, cabe uma pergunta nessa manhã: você é ovelha ou você é cabrito? Se você for cabrito, dá tempo de virar ovelha, amém? Porque ovelha, ela é mais mansinha. O que o cabrito faz? Eu já tive um, tive que matar. Eu tive um lá em casa, ele me pegava pelas costas e dava cabeçada. Que bicho tinhoso. Eu falava para ele não, eu estava dando comida, ele desviava e tum. Aí você entende o texto. Cabrito, ele dá cabeçada no pastor. Se você me der uma cabeçada, então Deus vai separar cabritos e ovelhas. Temos que ter cuidado para serem encontrados na segunda vinda como aqueles que foram transformados pelo sacrifício vicário de Cristo e nos tornamos filhos de Deus, a saber, ovelhas de Jesus. Terceira característica da vinda de Jesus: sua vinda será audível e eficaz. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui está dizendo que não só todo olho verá, mas todo ouvido ouvirá a voz, o soar da trombeta. Quando Deus der a ordem, seguida da voz do arcanjo, a trombeta será tocada. Essa trombeta será ouvida em toda a terra, e o Cristo será visto. E ao ressoar dessa trombeta, todos serão reunidos. Agora veja o que vai acontecer quando a trombeta tocar. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então Deus vai dar uma palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É nesse momento que ele desce. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus Cristo estiver ali, todo pessoalmente, nós o veremos, nós ouviremos. O que vai acontecer nesse mesmo instante? Todos os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos vão ver os mortos ressuscitando e indo se encontrar com Cristo nos ares. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Você imagina esse dia? O dia em que, se caso Jesus volte e a gente já esteja morto, nós ressuscitaremos primeiro. Antes dos vivos, nós o encontraremos. E os que estiverem vivos serão transformados. O corpo será glorificado. E eles se encontrarão também com Cristo nos ares, entre as nuvens, na presença de Deus. Eu aguardo esse dia. Eu desejo esse dia. Eu espero esse dia. Está escrito também, Hebreus 3, de 7 a 13. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, hoje, esta palavra está sendo pregada. Jesus vai voltar, amém? Vai ser tremendo. Mas talvez tenha alguém aqui dentro que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E tem procrastinado, deixado para depois. Ah, pastor, eu vou deixar um pouco mais para frente. Eu amo tanto o mundo, gosto tanto de beber, gosto tanto de comer, gosto tanto dos prazeres do mundo. Eu vou deixar para aceitar Jesus ali assim, uns diazinhos antes de eu morrer. Quem sabe no hospital, porque eu aproveitei tudo. Então, cuidado com isso. O que está escrito? Não endureçais o vosso coração. Mas diz antes assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, a palavra de Deus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje, hoje, a sua chance é hoje. Talvez amanhã vocês não estejam aqui. Talvez amanhã eu não esteja aqui. Qual é o dia para aceitar Jesus? Hoje. Qual é o dia para mudar de vida? Hoje. Qual é o dia para renunciar ao pecado, confessar os pecados e não fazer mais? É hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje que eu tenho que tomar aquela decisão. Eu vou sim me batizar. Eu vou fazer como o ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no paraíso. E Jesus disse para ele, hoje. Quando que Jesus disse? Hoje você vai estar comigo no paraíso, porque hoje você quis. E é hoje que você vai morrer também, no caso do ladrão da cruz. Se você tem procrastinado, enrolado, por favor, mude isso. Quarto lugar, a vinda de Jesus será repentina, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vida do homem. Irmãos, o que isso significa? A vinda de Jesus será num piscar de olhos, não vai dar tempo. O que isso quer dizer? Não dá tempo nem de dizer assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Não dá tempo. Porque a segunda vinda vai ser num piscar de olhos, numa fração de segundo. Então quem estava esperando
para os 45 do segundo tempo, lá no finalzinho, aí quando Jesus aparecer, eu ver o céu abrir, ouvir a trombeta, eu já falo, não dá tempo. Então você precisa se preparar agora. Agora. Porque quando Jesus voltar, será repentino, você não sabe quando, e será rápido. Amém? Quinto lugar, sua vinda será inesperada. Mateus 24, 43 e 44, mas considera isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus virá quando eu e você menos esperarmos. Ninguém, absolutamente ninguém, estará preparado para esta hora. A preparação é agora. Sexto lugar, sua vinda será inescapável. Inescapável. 1 Tessalonicenses 5,3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Irmãos, aqueles que não aceitaram Jesus como seu advogado, precisarão encará-lo como seu juiz. Inescapável. Preste atenção na seriedade do que Jesus está dizendo. Quando eu vier, de modo nenhum escaparão. Ninguém escapa. Ninguém escapa de Jesus. E aí eu preciso lhes dizer sobre ele como juiz. Apocalipse 20, versos de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Por que a terra e o céu? Porque terra e céu são coisas efêmeras. E tudo que é efêmero, tudo que é passageiro, fugirá ou não poderá existir diante daquele que é eterno. Fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele haviam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um. Diga assim, um por um. Você está entendendo como é que Jesus vai julgar? Ele não vai julgar eu e você no bolo. Ele não vai olhar assim no bolo e vai falar assim, esse bolo aqui está aprovado, pode ir. Não. Ele vai chamar o seu nome, o meu nome, e vai dizer, vem cá. Agora chegou a hora. Olha a seriedade disso. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Quem foi lançado no lago de fogo? A morte e o inferno. Veja que o inferno vai para o inferno. Já entendeu? O inferno vai para o inferno. O verdadeiro inferno qual é? Lago de fogo. Este é o lugar da segunda morte. E o inferno, aqui pensando em Satanás, todos os seus demônios e todos aqueles que não estão no nome, com o nome escrito no livro da vida, toda essa turma, vai todo mundo. Portanto, aqui cai por terra aquela percepção construída de que o Satanás reina no inferno, que ele tem um tridente, chifrinho, rabinho, e que lá no inferno ele fica lá espetando as pessoas. Não, 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 não. O diabo ainda vai para o inferno que Jesus criou para ele e para todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Lá ele vai sofrer, como está escrito.
Esta é a segunda morte, então, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, junto com a morte e com o inferno. Agora, deixe-me fazer um destaque importante acerca desse encontro inescapável. Tem uma tela, algumas telas que eu passei, essa é a primeira. E aconteceu o quê? É assim que começa essa? E aconteceu o quê? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Muito bem. Aqui a figura do rico não é porque ele é rico. Aqui a figura que Jesus está trabalhando é de alguém que confiou nas riquezas. Amém? Não tem pecado ter dinheiro. O pecado é o dinheiro te dominar. Não é pecado ter dinheiro no bolso. O pecado é entesourá-lo no coração. Amém? Pronto. Então esse rico aqui não é porque a pessoa trabalhou, se esforçou, foi bem sucedida, adquiriu patrimônio e agora está sendo penalizado por ter sido competente. Não é isso. É confiar na riqueza. Precisamos entender bem isso. E o Lázaro significa Deus é meu auxílio. Então a figura do Lázaro é a figura daquele homem que tinha o Senhor como seu auxílio. E a figura do rico é aquele que tinha o dinheiro como seu auxílio. Pronto. Primeira pergunta que eu faço aqui é: onde está o purgatório? Não tem. Aquelas pessoas que estão confiando que nesse encontro com Cristo poderão ir para um lugar meio do caminho, aonde vão ficar ali, será pendurada num varal de Deus, purgando, pingando o pecado para poder entrar no céu? Não existe. Isso é heresia. Isso não é bíblico. Isso é falso. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Não há nem um versículo na Bíblia que dê respaldo a esta heresia, a esta falsa doutrina. O que diz Colossenses 2, 14 e 15? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. A cruz é suficiente. Não precisa nada além da cruz para irmos para o céu, amém? Se tem purgatório, então a cruz teria complemento. A cruz não tem complemento, diz a Bíblia. Segundo, onde está a reencarnação? Alguns pregam e entendem dessa forma. Não tem problema não. Porque o que acontece é o seguinte: eu vou aqui fazendo do jeito que eu quiser, e na próxima vida eu venho bonzinho. Não tem próxima vida. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer, quantas vezes? Uma. E depois disso, o juízo. Eu tenho uma triste notícia para dar para quem pensa que pode ficar voltando para ir se organizando. Isso também anula a cruz de Cristo, porque se você entrar no céu pela reencarnação, para que cruz? Por que Jesus morreu na cruz então? Se eu posso entrar no céu acumulando boas obras? Não, irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, não tem reencarnação. Onde estão os corpos do rico e de Lázaro? Eclesiastes 2:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quem morre vai para a presença de Deus. Segunda teoria que precisamos aqui destruir: o universalismo e o aniquilacionismo, que diz assim: universalismo, no final Deus haverá de salvar todas as pessoas, porque Deus é amor. Isso é mentira. O inferno será uma metáfora, isso não é verdade.
O que está implícito no universalismo e essa é a principal razão porque os cristãos devem fugir dessa heresia, é que ela anula o sacrifício de Jesus na cruz. Nesse caso está implícita a doutrina herética de que todo homem merece a salvação e de que ninguém merece o inferno. Isso não é verdade. Deus é bom, Ele é amoroso, mas Ele é justo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. O aniquilacionismo diz que Deus não enviará ninguém ao inferno, mas destruirá os homens ímpios no juízo. Eles serão, segundo essa doutrina, literalmente aniquilados. Irmãos, isso não existe. Quando Jesus voltar, Ele vai julgar. E aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida vão para o lago de fogo. Ninguém vai virar vapor. Jesus não vai fritar ninguém até não sobrar mais nada. Não é isso que diz a Bíblia. Seria muito fácil fazer o mal durante sua vida inteira e simplesmente no juízo Deus fala assim, deixa de existir, desaparece. Não, essa doutrina não tem amparo bíblico, não é verdadeira. Apocalipse 14, 10 a 11 diz, será atormentado, preste atenção, atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Deus não vira o rosto para quem está sofrendo no lago de fogo. Sofrerão na presença dEle. É o que está escrito. Com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Essa é a verdade bíblica sobre a volta de Jesus. É esse o juízo que Ele vai fazer. Portanto, mais uma vez, eu apelo a você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, por favor, o faça. Porque basta um dia nesse lugar, para você se arrepender por toda a eternidade, por não ter feito o que deveria ter feito. Argumentos bíblicos. E algumas passagens são impossíveis de reconciliar com essa teoria do aniquilacionismo. Paulo descreve o destino dos perdidos como sofrer penalidade eterna e destruição. Notável também é o destino da besta no Apocalipse. Destruição é profetizada para ele. Em 17, 8 e 11 no Apocalipse, a besta com o falso profeta é lançada no lago de fogo que arde com enxofre. A Escritura é inequívoca quando descreve o destino do diabo, da besta, do falso profeta no lago de fogo. Diz assim, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a destruição da besta é tormento infindável no lago de fogo. Tormento sem fim. Irmãos, isso deveria nos constranger a orarmos mais pela nossa família, a orarmos mais pelos nossos amigos, a evangelizarmos mais. Isso deveria nos constranger, porque é isso que Jesus está dizendo. E até onde eu sei, céus e terra passarão, disse o Senhor, mas a minha palavra não passará. Ele não está brincando quando Ele está dizendo estas coisas. E eu acho que talvez a gente esteja muito relaxado, eu e você, acerca desta verdade. Ele dirá aos salvos, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Ele dirá aos perdidos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O lago de fogo não foi feito para nós. Contudo, se o nosso nome não estiver no livro da vida, é para lá que vamos. O texto ainda diz assim, continuando, o diabo sedutor deles foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira e todo aquele cujo nome não está no livro da vida. A última tela. A história da Bíblia não termina dizendo: e os injustos foram destruídos e não existem mais. Também não diz: e no fim todas as pessoas serão reunidas pelo amor de Deus e serão salvas. Mas quando Deus encerra a sua história, seu povo desfruta de infinito êxtase com ele na nova terra. Mas o perverso sofrerá tormento sem fim no lago de fogo e será deixado de fora da cidade santa, a nova Jerusalém, que é a jubilosa morada de Deus com o seu povo para todo sempre. Quão amável e misericordioso da parte dele incluir esse convite no final da sua história. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Todos os que confiam em Jesus, em sua morte e ressurreição para resgatá-los do inferno, terão parte na árvore da vida e na cidade santa de Deus. Todos os que fazem com todos os santos podem dizer agora e dirão para sempre: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Amém. Amém, irmãos. A vinda de Jesus é linda, é poderosa, é majestosa, é gloriosa, é prometida, é aguardada e é bendita. Contudo, é definitiva. Examinai o homem a si mesmo. Hoje eu quero convidar você para que se examine e pergunte para Deus se está tudo bem. Vindo o Senhor, para onde iremos nós? Para onde irá a nossa família? Para onde irão as pessoas que amamos? Quero concluir desafiando você a ser tão apaixonado por Deus e pelas pessoas que estão ao seu redor, de uma forma tamanha, que você evite assuntos que não levem a lugar nenhum. Não que você só fale disso, mas que, sim, fale disso. Fale da volta de Jesus. Fale do destino. Fale do que Jesus falou. Ore por essas pessoas. Convide-as a vir na igreja. Fale do batismo. Fale da ceia. Fale da comunhão dos santos. Fale que Ele perdoa pecados. Explique que não tem reencarnação. Explique que não tem purgatório. Explique que somente a cruz é capaz de nos levar para o céu. Deixe Deus te usar. Porque talvez essa pessoa um dia deva a você a salvação de sua alma. E aquele que levar um pecador para os pés de Jesus, está escrito: muitos pecados lhe serão perdoados. Jesus nos perdoa de todo pecado. Mas eu entendo que quando Ele diz isso, Ele está dizendo assim: muita coisa na sua vida eu vou te abençoar, porque vejo o seu coração. E apesar de você às vezes deslizar, mas eu vejo o coração que você tem de querer fazer a minha vontade, de se dedicar e ser apaixonado por mim, de orar e interceder pela sua família, amigos e todos que estão próximos a você. Amém? Então Jesus vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos o que devemos fazer. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, o louvor pode vir. Senhor Jesus, como nós aguardamos a Tua vinda. Mas ao mesmo tempo que aguardamos a Tua vinda, nós pedimos: Senhor, espera mais um pouco. Porque tem tantas pessoas que nós amamos e conhecemos que estão longe de Ti. E nós não somos egoístas
ao ponto de dizer: vem agora, Senhor, quando sabemos que existem pessoas ao nosso redor que ainda não ouviram a Tua palavra e nem entregaram suas vidas ao Senhor. Então, Senhor, hoje dizemos: Senhor, espera mais um pouco, a fim de que todas as pessoas que estão perto de nós ouçam de nós o Teu santo Evangelho. Aguarda, Senhor, não vem ainda, espera, porque não queremos que ninguém vá para este lugar, para o lago de fogo, para a segunda morte. Queremos que todos entrem na cidade santa, a saber, a Nova Jerusalém. Queima o nosso coração acerca da evangelização de todos. E, Senhor, se nós mesmos não temos obedecido a Tua palavra, hoje não endurecemos o nosso coração. Ao contrário, podemos dizer: Senhor, minha vida é Tua, eu sou Teu, eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e que a minha vida testemunhe do Teu amor, e que através de mim muitos conheçam e se entreguem ao Senhor. Que sejamos uma igreja de ovelhas e de ovelhas de Jesus. Recebe hoje, Pai, toda a nossa gratidão. E sim, Senhor, usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
Foi agora? Esse louvor saiu agora? Saiu agora? Não estava planejado? Então, vocês estão preparados, viu? Estão preparados. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho, pela morte do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Obrigado por tão grande amor, porque o Senhor deixou os céus, o Senhor Jesus Cristo, adorado por milhares de anjos, sentado no alto e sublime trono, cercado por todos os seres que criou, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tu que és o Santo, 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 o Senhor se fez homem, o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e foi obediente até a morte, morte de cruz, em nosso favor. Nos amou até a última gota de sangue. Assim, Senhor, nós queremos dizer que reconhecemos o Teu sacrifício vicário em nosso lugar. E como igreja do Senhor nos levantamos dizendo que honraremos o Teu sacrifício e faremos tudo quanto o Senhor mandar. Fica conosco, nos oriente, Espírito Santo nos lidere na obra missionária, na obra da evangelização, numa vida alinhada com a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.